Olá, tudo bem? Bom, se você está aqui no meu canal é porque você quer algumas dicas. E esta semana postarei vários vídeos com várias dicas de como você se portar antes e depois da prova para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o chamado Enem. Se você vai prestar, assine o nosso canal e fique ligado nas nossas dicas. Se puder também, repasse isso a seus colegas. Isso é fundamental. Além disso, quero parabenizá-lo, porque se você quer prestar o Enem e ir bem, é porque você tem um objetivo na vida. E se você tem um objetivo na vida, fique conosco, que hoje nós vamos discutir uma coisa muito séria, a redação. Como zera a redação? 10 erros mais comuns que pode colocar o teu texto debaixo d'água. Fique ligado, a partir de agora. O primeiro erro muito comum na redação é a troca de gênero textual. Normalmente, algumas instituições colocam a dissertação como a sua redação. E o cara vai lá e me faz uma narração. Ou então, em algumas instituições, tem mais de um gênero textual para escolha. Ele escolhe uma e escreve outra. Então, cabeção, estude os gêneros textuais. E na hora, não se confunda. Isto pode ser incontornável e o seu texto pode zerar. A segunda coisa insuportável numa redação é o tema. O indivíduo pede para você falar sobre a cenoura e você acaba falando da manga. E não sabe ler? Por isso preste muita atenção na coletânea de textos e o que o enunciado está pedindo. E o melhor, leia tudo, leia qualquer coisa, mas fale sobre o que foi pedido. Isso é insuportável. Você pegar um texto para corrigir falando da dança pop e ele me traz a valsa. E cabeçudo. Uma outra coisa que vai colocar o teu texto debaixo do tapete é o uso da linguagem oral no seu texto. Ou seja, você tem que colocar uma linguagem formal de acordo com a norma culta. Imagine, por exemplo, nós falando aqui e escrevendo desta maneira. Nós vai lá na festa porque tá muito bom. O governo do estado não tem condições de chegar onde quer. Difícil, né? Ou seja, temos que entender que o texto que nós escrevemos tem de durar uns 100 anos. E normalmente, quando a gente usa uma linguagem oral, daqui 100 anos não existe mais essa linguagem. Por isso, use a norma culta. E daqui 100 anos, possivelmente será a mesma. Se mudar, ele consequentemente estudou sobre essas variações na própria língua. Por isso, meu amigo, evite a linguagem oral, coloquial. Faça uma linguagem formal, junto, bem perto, afiado com a norma padrão. Ok? Nós que tá. Outro fator importante que me deixa histérico é o uso de palavras rebuscadas. Tem gente que vê uma palavra linda, maravilhosa e coloca lá no texto e nem sabe o que significa. Normalmente vai quebrar a coerência ou a coesão textual. Por isso, linguagem formal não é sinônimo de linguagem rebuscada. Seja claro, objetivo, simplório e ainda com uma norma culta. Este é uma dica importante. Outra coisa que me deixa assim, caindo, é o uso da língua portuguesa sem o maior cuidado. Se você tem dúvida como que se escreve a palavra, se é com X, CH, se é com C cedilha, se é com S, dois S, se você tem esta dúvida, troque a palavra ou troque a frase para que chegue ao seu objetivo.
Não coloque palavras que você tenha dúvidas quanto à grafia. Isto pode mostrar que você não sabe a língua portuguesa. E você sabe. Outra coisa que a gente pega sempre são os clichês e os provérbios. Tem gente que está falando tanta coisa, e de repente coloca um clichê. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos colocar tudo em pratos limpos. E isso daí mostra a falta de criatividade e argumentação sua. Por isso, meu amigo, esqueça estes provérbios. Porque senão, a pedra vai bater na tua cabeça. Entendeu? Não? Então continua. Outra coisa muito engraçada nos textos que eu dou muita risada é a panfletagem. O que seria a panfletagem? Você colocar dentro do teu texto mais ou menos assim: vamos nos unir, ou seja, valorizando e radicalizando ideias. Não é isso. O teu texto tem que passar isto ao leitor, ou seja, não precisa dizer vamos nos unir, mas os teus argumentos têm que fazer o leitor a chegar a esta conclusão, que a união é mais fácil e que se unirmos podemos chegar em algum lugar. Por isso, nada de ser radical e muito menos de panfletar na prova. Eu dou muita risada em muitos textos, porque também a gente pede para citar, se você tiver algum teórico em mente e que confirme alguma tese que você está julgando ou refletindo, e o pessoal sempre coloca a frase de Sócrates: só sei que nada sei. As citações têm de ser colocadas com um certo cuidado, e que não é porque você sabe de um teórico que aquela citação dele pode ou tem a ver com o tema discutido. Por isso, meu caro amigo que vai prestar esta prova, cuidado com estas citações. Teóricos são válidos, porém com muita coerência, ok? O mais legal, quando você pega um texto para analisar, é verificar que o estudante quer mostrar ao cara que vai ler que sabe tudo, ou sabe mais que o cara que está lendo. Então, meu caro, seja seletivo. Selecione as melhores informações que você tem para colocar no seu texto. Não queira despejar tudo de uma vez no seu texto, que praticamente vai durar aí umas 30 linhas. Selecione as ideias, faça a coesão entre elas e aí coloque no seu texto. Entendeu? Uma outra coisa que vai colocar o teu texto debaixo do tapete é o uso da linguagem oral no seu texto. Ou seja, você tem que colocar uma linguagem formal de acordo com a norma culta. Imagine, por exemplo, nós falando aqui e escrevendo desta maneira: nós vai lá na festa porque tá muito bom. O governo do estado não tem condições de chegar onde quer. Difícil, né? Ou seja, temos que entender que o texto que nós escrevemos tem de durar uns 100 anos. E normalmente, quando a gente usa uma linguagem oral, daqui 100 anos não existe mais essa linguagem. Por isso, use a norma culta. E daqui 100 anos, possivelmente será a mesma. Se mudar, ele consequentemente estudou sobre essas variações na própria língua. Por isso, meu amigo, evite a linguagem oral, coloquial. Faça uma linguagem formal, junto, bem perto, afiado com a norma padrão. Ok? Nós que tá.